É natural que sempre que um fundo imobiliário começa a pagar muita renda ou começa a ter muita valorização, as pessoas começam a perguntar muito, né? Como nós temos muitos novos investidores na bolsa, eles naturalmente correm lá para o Instagram, correm aqui para o YouTube e começam a perguntar: Rodrigo, esse fundo vale a pena? Rodrigo, o que você acha desse fundo? Rodrigo, comprei ou estou pensando em comprar? Isso acontece demais. Isso tem acontecido com um fundo que nós vamos falar nesse vídeo, que é o KNCR11, que é um fundo da Kinea. Ele é um fundo aí, o segundo maior em patrimônio que nós temos, tá? Então é um fundo que, assim, automaticamente já gera um pouco de atenção, as pessoas já olham bastante para ele, mas ele não tinha muitos cotistas até um tempo atrás. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso hoje. Olhando um pouquinho aqui para minha tela, esse fundo hoje, ele tem um patrimônio de 4,4 bilhões de reais. É um patrimônio gigantesco, só perde para um outro fundo da mesma Kinea, tá? Ele é o terceiro maior no IFIX. Hoje ele está no PVP de 1, ou seja, o patrimonial e o valor de mercado está basicamente igualado. Rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses foi de quase 20%. E isso naturalmente atrai muita atenção. Só que como eu falei, ele é um fundo que até não tem tantos cotistas. 125 mil cotistas para um fundo que nasceu em 2012. A gente já falou, por exemplo, dias atrás, sobre o HGLG, que é um fundo que é mais ou menos dessa época, que já tem aí 3 vezes, 4 vezes mais essa quantidade de cotistas. Então, ele é um fundo que ele cresceu a quantidade de investidores há pouco tempo e tem um motivo por isso, basicamente é a renda que está entregando, tá? Só que existe algo aí que se você não estiver atento, você pode perder dinheiro muito em breve, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Entrando dentro do relatório do KNCR, eu quero falar um pouquinho sobre o objetivo do fundo. E aqui que está o maior detalhe desse fundo imobiliário. Como eu já falei, esse fundo é da Kinea, que é uma empresa do Itaú, certo? O objetivo do fundo é: o portfólio é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, os famosos CRIs, igual a qualquer outro fundo. Patrimônio de 4,7, 132 mil cotistas, né? Está atualizado em comparação com o site do Mundo FI. O último rendimento foi de 1,30, tá? Por cota. E a cota patrimonial, a cota de mercado, está girando ali entre 101 e 103 reais. Uma liquidez gigantesca, um volume de CRI também bem grande, afinal o fundo é grande, então naturalmente que esses movimentos sejam bem grandes. E esse aqui talvez seja o calcanhar de Aquiles, o maior detalhe desse fundo imobiliário, tá? A taxa média do fundo é de CDI mais 2,5. É importante a gente saber que a Kinea ela tem vários fundos de papel, alguns fundos voltados mais para a inflação e alguns fundos voltados mais para o CDI. E o CDI, por sua vez, ele tem uma ligação com a Selic. Né? Então, quando nós temos uma Selic alta, nós temos um CDI alto. Quando nós temos uma Selic mais baixa, nós temos um CDI mais baixo. Tá? São taxas diferentes, mas trabalham basicamente na mesma proporção, um ligado ao outro. E o KNCR ele foca totalmente ou quase totalmente em CDI. E esse é o maior detalhe do atual momento desse fundo imobiliário. Se a gente for olhar um pouquinho nesse gráfico aqui, mostra a carteira atual desse fundo, tá? Ele tem aqui por indexador, né? 95,9% da carteira é CRI indexado ao CDI. 1% IPCA e 3% em Selic. Então, basicamente, tem uma ligação gigante com o Selic. Então, quase 100% desse fundo está ligado ao Selic. Se a gente for ver aqui em cima, ele tem uma alocação até de mais de 100% em CDI+. E muito pouco em inflação. Quando tá mais de 100% aqui é porque tem ali uma alavancagem, algum sistema financeiro em cima disso, beleza? Não tem nada demais aqui. Mas a gente vê que o ticket é totalmente voltado para o CDI. O CDI mais 2,5% de média. Então isso quer dizer que a Selic em 10% vai pagar 10% mais 2,5% acima. Basicamente isso trocando por miúdos o que está escrito aqui, tá? Se a gente for ver a liquidez, a negociação do fundo, e esse gráfico aqui ele não fala só sobre liquidez, ele traz uma visão muito exata daquilo que eu quero comentar. O valor da cota, que é o gráfico laranja, tá oscilando bastante. Ele traz a cota patrimonial, que é azul, que oscila também mais menos, né? E ele traz o volume de negociação. O volume de negociação com os anos não faz tanta diferença, porque cresce a quantidade de cotistas, o fundo faz mais emissão, entra outras novas cotas e realmente o volume negociado muda. Então vamos ignorar esse gráfico lá de trás. Vamos olhar para esse gráfico aqui da frente. Primeira coisa que eu sempre comentei e eu comento aqui é que um fundo imobiliário de papel ele tende sempre a acompanhar o valor patrimonial. Então ele pode oscilar, vai subir, vai descer, mas ele tende a voltar para o patrimonial. A gente consegue ver isso aqui, né? Ele estava negociando aqui na base dos 110, enquanto o patrimonial estava na base dos 100. Mas ele sempre vem, ó, ele vem perto dos 100 e volta, vem, fica ali e volta. Depois ele passou, voltou para o 100, ficou andando de lado perto aqui. Foi lá em cima, né, na época de 2016 e tal, a gente já vai comentar sobre isso, voltou para cá, andou de lado, Covid. Então, a gente vê que ele tende a ir, mas sempre volta para o patrimonial.
Fundo de papel tem essa regra. E aí aqui a gente tem dois horizontes que a gente consegue ver momentos muito parecidos com o que nós temos hoje, tá? Qual é o momento que nós temos hoje? Se a gente for aqui para esse gráfico, mostra a nossa Selic, né? A nossa Selic hoje está em aproximadamente 14%, que era aproximadamente também a Selic que existia lá em 2015, 2016. Como esse fundo ele tem essa ligação com a Selic, nesse momento é natural que ele pague muita renda, e ele está pagando muita renda. Quando ele paga muita renda, ele atrai muito investidor novo. O investidor chega no mercado, olha, é um fundo grande, é um fundo do Itaú, está pagando muita renda, vou sair comprando. Só que ele tende a ter esses movimentos de oscilação, de alta e de queda. Se você não consegue trabalhar, se você não entende essa questão de valor patrimonial, pode ser um risco. Se você não pensa em ter esse fundo na sua carteira no longo prazo, se você não entende essa dinâmica de que você vai receber CDI mais 2,5 dentro desse fundo, você pode perder dinheiro, porque se você compra agora e amanhã ele passa a pagar menos renda porque a Selic caiu, você pode perder dinheiro porque você vai sair no prejuízo. E aí a gente pode voltar nessa parte aqui e a gente vê exatamente o que aconteceu. Olha só, a cotação em 2014 veio bem próxima do patrimonial, que o patrimonial girava em torno dos R$100. Quando a Selic começou a subir, 15, 16, exatamente esse período aqui, ó, 15, 16, a gente vê a cotação subindo também, que é o que está acontecendo com o KNCR agora. A cotação subiu, chegou quase a R$120 lá. Só que o patrimonial se mantém, tá? É o que eu estou falando. Patrimonial se mantém. Quando o patrimonial se mantém, o fundo vai voltar para o patrimonial. Não existe outro universo. Pode ser que fique mais tempo? Sim. Nesse caso aqui, um ano, né? Um ano e pouco, mas ele vai e vai voltar. O patrimonial se manteve ali nos R$100 durante muito tempo, foi lá em cima e voltou. Quem comprou a R$120, talvez vai demorar muitos anos para ver a cota naquele preço lá de novo. Se a pessoa não tem interesse em ficar com esse fundo, naturalmente vai ter que amargar, né, a venda e sair no prejuízo. Por isso que é sempre importante vocês entenderem a dinâmica do fundo imobiliário que vocês estão entrando. Cada fundo opera de um jeito diferente. Fundo de papel segue muitos indexadores, fundo de tijolo já vai ter uma valorização patrimonial, pode ter um crescimento do patrimônio, então o preço vai acompanhar também. Então é importante que vocês entendam essa dinâmica. E para a gente encerrar esse vídeo então, vale a pena comprar o KNCR agora? Vale a pena comprar esse fundo imobiliário agora? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer nisso é, o fundo tem um puta histórico, tem uma ótima gestora, uma gestora de renome no mercado. Então essa é a primeira coisa. O fundo tem histórico. Se a sua visão for uma visão para entrar, para se posicionar no fundo e ficar com o fundo, e ir comprando e aproveitando outras oportunidades, talvez faça sentido. Você tem que tomar essa decisão, mas talvez faça sentido. Só não se deixe levar pelo atual momento. O atual momento, esse fundo está pagando muita renda, talvez fique pagando muita renda por um tempo enquanto a Selic estiver alta. Quando a Selic voltar a subir, a gente sabe que 14% não é um padrão, provavelmente teremos ali, sei lá, 7, 8 de padrão, talvez seja um padrão aceitável no Brasil, mesmo a gente sabendo que não existe padrão aceitável no Brasil, a gente sabe que essa renda vai cair. Não é questão de pode cair, é questão que vai cair. Então isso você tem que entender. Dá para aproveitar esse momento, comprar sabendo que está num preço aceitável, sabendo que está no VP, que pode valorizar mais, e aí depois você decide se você quer vender ou não, se você quer ficar posicionado ou não. A questão é, você precisa entender como a coisa funciona. Entender como o jogo funciona vai te deixar sempre à frente da grande maioria. Pode ter certeza, muita gente vai perder dinheiro nesse fundo imobiliário. Por quê? Porque vai comprar agora, porque está pagando muita renda, daqui a pouco a renda começa a cair, vai começar a reclamar, dizendo, ah não, esse fundo está deixando de ser bom. Só que aí ele já desvalorizou, aí ele voltou para um preço inferior e essa pessoa sai no prejuízo. Tomara que não seja você, porque você está assistindo esse vídeo entendendo a dinâmica. E essa dinâmica do KNCR funciona para qualquer outro fundo. A diferença é que são poucos os fundos que focam muito no indexador. Aqui na como tem esses fundos, um é IPCA, outro é CDI, fica mais fácil de fazer essa leitura. Se você pega fundos mais diversificados, como CPTS e RDM, você vai ver que eles têm 20% CDI, 20% IPCA, fica mais difícil de você ver. Enquanto o IPCA está caindo, a Selic está subindo, enquanto a Selic está subindo, o IPCA está caindo, vai trabalhando desse jeito. Mas, nesse caso aqui, é importante você ficar atento a tudo que eu falei. Espero que você tenha entendido. Se inscreve, deixa seu like e não esquece. Dia 19 agora de setembro nós teremos um aulão que a gente vai falar sobre riscos, estratégias, medos. Vai ser muito legal para você que talvez está investindo há pouco tempo e ainda está um pouco perdido de como as coisas funcionam, está inseguro quanto à sua carteira. A gente vai falar tudo isso no dia 19 às 20 horas. O link está na descrição, se inscreve, deixa seu like, comenta aqui embaixo para mim se você quer algum outro vídeo sobre algum outro fundo imobiliário, fechou? Vou ficando por aqui, um abração, até mais, tchau, tchau.